Eu me chamo Adriana, sou do Polo de Chapecó, e o tema que eu pesquisei foi a relação entre estudantes e estudantes. Tá? Então, o tema é a relação entre os estudantes no ambiente escolar. O objetivo era identificar as diferenças na forma de eles se relacionarem entre si, baseado no comportamento deles, na execução de algumas atividades e até por entrevistas informais. Então, a busca da teoria disso foi através da identificação de características no comportamento que são recorrentes entre os alunos e buscando ajuda na observação deles na execução dos trabalhos em grupo. Como eles se comportam na interação e na expressão. E um exemplo é uma representação de uma peça teatral, por exemplo. E, além disso, também o uso de conversas informais, seja individual ou na formação de um pequeno grupo e com a opinião de um professor a respeito. Bom, o método, apesar de eu ter ficado em dúvida a respeito desse plano de aula, eu fiz como se colocasse a apresentação de um vídeo, tá? O vídeo Calangolengo, e promover a respeito desse vídeo um debate a respeito do que acontece na história, sobre a religiosidade apresentada, a música, a fome, a morte, com a expressão de todos os alunos. E até o objetivo nesse caso é perceber a crítica que um faz a respeito da informação ou da expressão do outro. Então, a partir disso, se faz uma representação, como o vídeo é sem áudio, a intenção é que vários grupos façam interações e ensaiem peças teatrais a respeito. Por quê? Com isso, a gente consegue verificar o comportamento entre eles quando o trabalho de um depende do outro, né? E a forma que eles têm de se organizar para fazer isso. Bom, quanto às entrevistas informais, questões utilizadas foram tais quais qual é a relação com os colegas, se existem conflitos ou mais relações de amizade, quando os conflitos acontecem, qual o motivo deles. E com relação a portadores de necessidades especiais em sala de aula, como os alunos encaram isso, porque é uma pessoa diferente em sala de aula. E quanto aos alunos conhecerem como solucionar os seus problemas. Bom, então a verificação. Apesar de ter sido montado um plano de aula e não ter o que foi feito em campo, foi a observação de uma ação semelhante. Então, o que eu consegui observar? Que os alunos, eles têm relações muito particulares de intimidade, de afinidade. Por exemplo, na seleção dos grupos, alguns não precisaram combinar. Vamos fazer nós dois. Já era automático, né? Assim como existem alunos que são indiferentes. Alguns ficam, por último, acabam realizando algumas atividades sozinhos. E, em raros casos, até alguns conflitos. Uma situação que eu presenciei foi na apresentação de um trabalho e que um aluno criticou o que estava apresentando o trabalho e aí gerou um conflito verbal. Então, o que eu li a respeito mostra que existem diferenças entre a clientela escolar de hoje e a de outros tempos, principalmente no que diz respeito às normas sociais. Então, antes havia um respeito maior a normas pré-estabelecidas do que hoje se observa. Bom, quanto à análise visual do comportamento e a interação dos estudantes na execução, foi excelente, deu para tirar várias informações, né? A pesquisa exploratória informal também foi bem interessante. E esse tema, na verdade, assim,
A interação entre alunos, obviamente, na sua maioria, são relações boas, mas é óbvio que os conflitos são os que mais chamam a atenção. Lendo a respeito, dizem que só existem estudos a partir de 1980 a respeito do tema, né? E se observa que existe uma ausência de mecanismos para registrar, verificar e avaliar as questões de conflitos entre os alunos, né? Alguns escritores dizem que a existência de conflitos é a melhor forma dos professores trabalharem as regras e os valores em sala de aula. Enquanto isso, quanto aos motivos dos conflitos, nós observamos que a maior parte vem da diversidade, né? Então, a falta de respeito às diferenças, o descontrole emocional e a comunicação distorcida. Na questão do desrespeito, do descontrole emocional, está interligado com a situação da família. Então, na verdade, todo o ambiente escolar é uma foto do que acontece na vida de cada aluno. Isso que determina, então, a qualidade do ambiente escolar, do convívio escolar, né? Hoje faltam mecanismos para solução eficaz desses conflitos. Não existe uma regra, esse conflito deve ser solucionado assim, até porque todos os conflitos são diferentes e têm motivações diferentes e personagens diferentes. Então é uma situação bem difícil de se normalizar, né? E a gente percebe que a maioria das crianças, elas não se envolvem em agressões ou conflitos físicos. A maioria é em agressões verbais. Algumas eles mesmos solucionam, entre eles, a conversa, talvez com a ajuda de alguém da família, dando um conselho aqui, outros com a intermediação do professor, né? Alguns ficam sem resolver e em casos bem mais graves eles vão para as vias de fato na rua, na frente da escola. Então ainda bem que esses casos são bem raros. E quanto a um estudante que se cria um conflito com vários outros, o que se observa é a rejeição e o isolamento desse estudante. Então, as relações entre os estudantes, apesar de na maioria serem boas, têm situações bem complicadas. Bom, essas foram as minhas referências e eu achei interessante essa frase de Freire, que ele diz que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é imperativo, é fundamental.